Aqui a gente tem um cérebro onde eu mostrei para vocês no vídeo passado que a gente tem substância cinzenta e substância branca. Hoje eu quero falar sobre essa substância cinzenta, ou gray matter. O que a gente tem nessa substância cinzenta? A gente tem corpos de neurônios, a gente tem células da glia. Mas claro que não é tão simples assim, mas eu consigo te mostrar de forma didática. a gente vai ter dois tipos de córtex aqui. O neocórtex, que a gente vai chamar de isocórtex, tá? E a gente também vai ter o alocórtex. Qual que é a diferença dos dois? No isocórtex, que é o que a gente encontra muito em humanos, a gente vai ter 6 camadas bem definidas. O alocórtex só são 3 camadas com tipos específicos de célula. Mas a gente vai especificar mais aqui sobre o isocórtex. Que tipo de célula que a gente tem lá? Então a gente tem primeiro as células granulares, que são células que são tipo uns pontinhos com dendritos ligados nela, que é essa primeira da direita aí. E a gente também tem células agranulares ou células de Betz, que a gente também pode chamar de células piramidais. E esses neurônios piramidais vão ter dendritos na tua parte apical, que é a superior, ou na basal, que é a inferior ali. Lembrando que são neurônios, tá? Porque neurônios são células. A gente vai falar sobre essas camadas do meio externo para o interno, ou seja, de cima para baixo. Tá, então como que funciona? A gente tem 6 camadas. Primeiro a gente vai ter a camada molecular, onde a gente tem fibras com direções horizontais, que vai basicamente levar a informação de um córtex para outro córtex. A gente vai ter depois a granular externa, onde a gente tem ali uma quantidade pequena de células granulares, que são interneurônios, né, que conectam com outros neurônios. Óbvio que a gente também tem neurônios piramidais, mas em menos quantidade. Depois a gente tem a piramidal externa com neurônios piramidais. Depois a gente vem para a granular interna com mais quantidade ali de neurônios granulares. Depois a piramidal interna com grande quantidade de neurônios piramidais, só que esses maiores, né? E a gente também vai ter ali uma última camada que é a fusiforme, que leva informação tanto para cima quanto para baixo, que é a característica delas. Quando ela tem essas 6 áreas aí divididas certinho, essas 6 camadas certinhos de uma coluna, a gente vai chamar essa coluna aí de isocórtex homotípico. Ele vai ser certinho, as 6 camadas ali praticamente com o mesmo tamanho. E a gente tem diferenças dessas colunas. A gente pode ter uma coluna também que é heterotípica. Essa coluna heterotípica ela pode ser granular, com as camadas 2 e 4, que são as camadas granulares, né, com muita quantidade de células granulares invadindo as camadas de baixo. Ou a gente pode ter o que a gente vai chamar de isocórtex heterotípico agranular, quando as camadas 3 e 5, que são as piramidais, né, elas vão ter um tamanho maior e elas vão ali invadir as outras áreas. Percebe aqui que nessa figura à direita, quando a gente tem o isocórtex heterotípico granular, a gente está falando sobre camadas sensoriais, tá? Colunas sensoriais. Quando a gente tem o isocórtex heterotípico agranular, a gente está falando sobre córtex motor. E quando é homogêneo ou um isocórtex homotípico, a gente está falando sobre córtex de associação. Esse córtex de associação está ligado ali a questões superiores como lógica, raciocínio, mas a gente também tem as áreas de projeção, que são as áreas que eu falei para vocês, que é a sensorial e a motora, tá? Essas áreas aí a gente vai chamar de áreas de projeção.